Ei, gente, tudo bem? Eu hoje estou aqui em Genebra, na Suíça, e eu estou no alto do Museu da Cruz Vermelha. E ali é o ponto mais alto que o turista pode acessar. E daqui deste ponto mais alto, a gente consegue ver deste lado aqui, olha lá, as Nações Unidas, aqui em Genebra, Nações Unidas. Essa não é a entrada mais conhecida, tá? A entrada mais conhecida é um pouco pra lá, que tem todas as bandeirinhas e tal. Eu tirei foto super bonitinho, mas eu não vou ficar caminhando até lá pra fazer o vídeo, né? Eu vou ficar aqui. E Genebra é uma cidade muito interessante, que é a sede da Convenção de Genebra, as diversas convenções, na verdade, são diversos protocolos sobre direito humanitário. E quando a gente fala em direito humanitário, para você que vai fazer a prova da OAB, é bom você relacionar com a palavra guerra. Inclusive, isso está no meu livro Apostila de Direitos Humanos, que eu vou colocar o link aqui embaixo, tá? Porque o direito humanitário, ele é justamente para evitar esse lado da crueldade, da crueza da guerra, por exemplo, da tortura, ou de deixar as pessoas feridas, meio que morrendo à própria sorte lá no campo. É muito complicado isso, porque guerra é sempre muito cruel, muito violento, é sempre uma perda da razão humana, né? Mas foram criadas normas de direito humanitário para evitar a perda completa da humanidade em caso de conflito. E a Cruz Vermelha faz esse trabalho, né? Foi a Cruz Vermelha que começou a fazer esse trabalho, então aqui no museu eles mostram muito isso, é super emocionante também, é um trabalho muito nobre. E as Nações Unidas, elas têm o papel também de controlar isso tudo. Mas eu hoje não queria falar exatamente dos tratados de Genebra ou do direito humanitário de uma forma geral, não. Inclusive, depois me lembro de fazer um vídeo ou um texto sobre esse assunto, porque esse assunto vale muito ser falado. Só que eu fiquei muito tocada com uma coisa que eu vi aqui no museu, que foram fotos de crianças que foram separadas de seus pais em Ruanda. E aí eu falei assim, gente, Ruanda, né? Tem muito tempo que eu não leio sobre esse assunto, então procurei ler algumas coisas sobre o assunto agora, na hora do almoço mesmo. E quero contar um pouco da história do que eu li, e com certeza tem pessoas mais estudiosas no assunto que podem me corrigir, que podem falar mais, mas o que eu aprendi acho que dá para contar rapidinho e a gente fazer uma reflexão sobre. Ok? É o seguinte, olha que legal ficar falando com as Nações Unidas aqui atrás. É o seguinte, Ruanda foi um país colonizado pela Bélgica, é um país pequenininho lá na África, e ele foi colonizado pela Bélgica, eles exploravam lá o café e tal, mas sempre teve uma economia muito complicada. Ruanda fica do lado que era na época Zaire e hoje é a República Democrática do Congo. E aí, Ruanda tinha ou ainda tem, duas etnias principais, assim, duas tribos principais. Eu não sei se é certo a gente falar tribos, mas eu vou falar, tá? Os Hutus e os Tutsis. Também não sei se eu estou falando certo, mas vamos pensar que é isso, Hutus e Tutsis. E na época que era colonizada pelos belgas, os belgas se aliaram aos Hutus, então todo governante aliado aos belgas era dessa origem Hutus. E os Tutsis, eles só tinham que acatar, só que os Tutsis não gostavam muito. Tá escrito na Wikipédia, tá escrito que acadêmicos dizem que entre os Hutus e os Tutsis não existia quase nenhuma diferença, que na verdade essa diferença entre eles foi mais criada pela Bélgica, foi uma coisa meio assim que era só para que eles se separassem mesmo. Não sei, né? Não vivi isso, mas se a gente observar muitos outros povos, eu sinto que eles vivem essas coisas. E aí eu arrisco, nossa, vou falar uma coisa arriscada aqui, eu arrisco a dizer, por exemplo, os judeus e os árabes
quando eu vejo judeus e árabes, eu acho povos muito irmãos, muito irmãos. Eu vejo muito mais coisa em comum entre eles do que coisas que poderiam separá-los. E, no entanto, são povos inimigos em muitas situações, né? É uma pena isso. Enfim, o que acontece é que depois que a Bélgica foi descolonizando Ruanda, esses conflitos foram ficando cada vez mais atiçados. E aí, até tiveram algumas tentativas de paz entre essas duas tribos, só que não deu certo, e em 1994 iniciou-se um verdadeiro genocídio contra essa minoria Tutsi. E aí, toda vez que alguém tentava cruzar alguma coisa e tal, eles passavam por uma lista, e se eles eram considerados Tutsis, eles eram fuzilados, eles eram massacrados imediatamente. Então, eu tô falando muito e aí, né? Então, os Tutsis começaram a fugir e fugiram para o Zaire na época. Só que o Zaire, depois de um tempo, parou de aceitar Tutsis, ou começou a mandar de volta os Tutsis e tal. Só que eles não tinham como voltar, porque eles voltavam e eram massacrados. Eles eram literalmente massacrados. Foram 500 mil mortes de Tutsis em 1994. Gente, 1994 é muito perto, é tipo ontem. 500 mil mortes de Tutsis, todas as mulheres Tutsis, segundo também dados da internet aí, foram violadas, estupradas. As crianças foram separadas de seus pais, também mataram crianças. Foi uma coisa... A gente não tem... Chega uma hora que você não tem mais palavras para falar da monstruosidade que vira esse ódio de algo que não tem nem explicação também, por que eles odiavam tanto os Tutsis. Na verdade, eles começaram, desde a época dos belgas, eles começaram a falar que todos os problemas do país estavam relacionados aos Tutsis, eram os Tutsis que criavam problemas, Só que aí massacraram quase todos os Tutsis que eles conseguiram, porque alguns conseguiram fugir. Tinham algumas pessoas moderadas dos Hutus que tentavam ajudar os Tutsis. O mais notável foi um dono de um hotel, um dirigente de um hotel, que conseguiu salvar mais de 1000 Tutsis na época, e daí veio aquele filme Hotel Ruanda. E esses moderados também, eles passaram a ser massacrados também nesse genocídio. E o que eu mais fiquei impressionada não é nem com a capacidade da maldade humana, porque isso a gente já sabe que, né, as pessoas, quando elas deixam o ódio crescer, elas não param. É quase que um caminho sem volta, isso é muito preocupante. Mas o que eu fiquei mais chocada é que os outros países, né, que já existia direitos humanos em 1994, os outros países do mundo, vendo isso acontecer, deixaram isso acontecer. Sem falar de alguns que eles são até acusados de terem ajudado nesse genocídio. Já existia direitos humanos, já existia Nações Unidas, já existia tudo. Já existia tudo que existe hoje, já existia. Talvez não existisse a internet para falar um pouco mais desse assunto. E aí deixaram isso acontecer. Por quê? Por que teve esse interesse na época, em 1994? 500 mil pessoas foram mortas, só que calcula-se que o genocídio atingiu 1 milhão de pessoas, tá? A gente vê muitos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial que fala do Holocausto, do que fizeram com os judeus, e a gente fica muito chocado com isso, só que a gente vê pouco sobre o caso de Ruanda, que foi um caso muito mais recente e também tão chocante quanto das pessoas serem mortas por causa da etnia que elas participam. É como você querer matar pessoas por causa da cor da pele, por causa da crença delas, por causa dos amigos com quem ela anda. Não são razões para querer matar ninguém, né? E aí quando eu vi a foto daquelas crianças que foram separadas, que é uma foto que enche uma parede inteira, várias fotos, né, que enchem uma parede inteira, eu pensei, isso tem que ser compartilhado. E
Os nossos ódios, eles têm que ser melhores medidos. Um abraço.